novidades, né? Então, só para a gente passar rapidamente sobre esses conceitos básicos. Então, os alimentos são compostos por ingredientes e esses ingredientes são compostos por nutrientes. Então, os nutrientes ajudam o organismo a funcionar corretamente, fornecendo energia, assegurando o crescimento e a manutenção de todos os órgãos e tecidos do corpo, ajudam a proteger o corpo através da imunidade, né, também, e promover uma saúde através de uma nutrição completa e balanceada. Então, a gente tem dois tipos de nutrientes essenciais. Os macronutrientes, que são aqueles presentes na dieta em grandes quantidades, como, por exemplo, proteína, carboidrato, gordura, e os micronutrientes, que estão presentes na dieta em pequenas quantidades, por exemplo, as vitaminas e os minerais. Aqui só uma diferenciação entre os tipos de alimento, então esse é um ponto que ele é importante. Então, a gente tem um alimento completo, que atende integralmente às exigências nutricionais dos animais de companhia. Então, é tudo que o animal precisa para sobreviver, para viver bem, tá? Alimento coadjuvante é aquele que está junto ao tratamento. Então, geralmente, é destinado à alimentação de animais de companhia com distúrbios fisiológicos ou metabólicos. São as dietas que a gente popularmente a gente escuta como terapêutica, né? A gente não costuma falar terapêutica porque elas não substituem necessariamente a terapia medicamentosa, então a gente tem essa linha tênue ali, então a gente prefere utilizar realmente a palavra coadjuvante para se referir a essa dieta, então sempre lembrar que ela está junto ao tratamento, porque o tratamento ele envolve outras situações, né? Então, por exemplo, num animal que tem uma intolerância alimentar, por exemplo, a gente precisa restringir, né, os outros tipos de alimentos. Num animal que possui, por exemplo, uma doença neurológica, muitas vezes a gente precisa entrar com um medicamento associado, então por isso que a gente chama de coadjuvante, que está junto ao tratamento. E o alimento específico, que é aquele que tem a finalidade de agrado. Então são os snacks, os petiscos, né, que tem a finalidade de agrado, prêmio ou recompensa, e não caracteriza como um alimento completo. Então, ele não pode substituir a alimentação seca, né? Porque ele não é completo e balanceado. E a gente recomenda aqui utilizar até 10% da ingestão calórica nesse tipo de alimento específico, e aí depende do caso também, tá? Tem alguns animais que a gente nem recomenda, principalmente naqueles que estão com excesso de peso, né? Com sobrepeso, a gente não recomenda entrar com um alimento específico. Aqui é um ponto importante também a diferença entre a classificação dos alimentos. Então, a gente tem essas classificações econômico, manutenção, premium, premium superior e super premium. O econômico a gente não trabalha, a gente em Purina não trabalha com alimentos econômicos, porque traz uma nutrição precária, tá? Então, não é uma nutrição completa e balanceada, então a gente não acredita nesse tipo de alimento e a gente não trabalha com essa categoria, tá? A gente começa a trabalhar a partir do alimento de manutenção, que é onde a gente já considera os alimentos como 100% completos e balanceados, tá? Então, traz uma nutrição boa, tem tudo que o animal precisa para sobreviver, tá? Então, quem que é o público desse tipo de alimento? É aquela pessoa que quer sair da alimentação dos restos de alimentos que fornece para os animais, né? Então, vai lá e coloca arroz, frango, no pote ali da ração e quer mudar para alimentação para o pacote, que é muito mais prático e muito mais econômico, né? Então acaba fazendo essa troca. Aí, na alimentação premium, a gente já começa a ter algumas inovações nutricionais com uma nutrição melhor quando a gente compara com o alimento de manutenção. Então, a gente já tem algumas tecnologias, já tem uma densidade nutricional melhorada, uma digestibilidade maior, uma palatabilidade maior e 100% completo e balanceado também, tá? Num alimento premium superior, a gente entra ali num meio termo entre um alimento premium e um alimento super premium. Como? A gente tem algumas inovações nutricionais num alimento superior, alguns ingredientes que ele transita ali entre o premium e o super premium. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Dog chow. Dog chow é um alimento premium superior. Por que ele é um alimento premium superior? A gente tem algumas tecnologias, por exemplo, a gente tem estudos com Dog Chow, que a gente tem a tecnologia Extra Life, que comprovadamente a gente consegue postergar em 1,8 ano a mais de vida do cachorro. Então, é uma nutrição que ela é um pouco melhor e ela transita ali entre um prêmio e um super prêmio. Por que ele não é um super prêmio? Porque
algumas características de um alimento super premium, Dog Chow não tem. Por exemplo, a carne como primeiro ingrediente, quando a gente vai falar de uma Pro por exemplo, né? Então, ela transita ali num premium superior, tá? Falando de alimentos super premium, a gente tem a nutrição ótima. É tudo aquilo que o animal precisa para sobreviver, para viver bem, para entregar a melhor performance que ele poderia entregar, tá? Então, a gente dá todo o suporte, falando na questão nutricional, para o animal, e mais ainda, a gente vai ver, para o animal ele conseguir entregar toda a performance que ele poderia. Isso tanto de cão quanto de gato, tá? Então, tem inovações nutricionais muito mais avançadas. Esse gráfico aqui, ele é muito interessante. Esse gráfico não, essa tabelinha aqui, ela é muito interessante, porque muitos de vocês vão ouvir, mas a Proplan ela é cara, né? Um alimento super premium ele é caro quando comparado com o alimento premium, quando o alimento premium é superior, por exemplo, premium especial. E aí vocês podem dar uma colada aqui nesse esqueminha e mostrar. Eu vou explicar aqui para vocês como que é. Deixa eu pegar aqui o pointer. Vamos supor que o proprietário ele quer dar um alimento de manutenção, tá? Então, um alimento de manutenção, para um cão de 9 quilos, que a gente considera como porte médio, o ideal é oferecer 180 gramas de ração ao dia, né? Às vezes não, recomendado é parcelar ali, né, em diversas porções, né? Dividir em diversas porções, mas é 180 gramas por dia que ele precisa se alimentar. Em 83 dias, uma embalagem de 15 quilos vai acabar. Então, considerando esses 180 gramas ao dia, uma embalagem de 15 quilos dura 83 dias, tá? Fazendo essas coisas. Num alimento super premium, o animal ele vai precisar comer menos. Então, ele vai comer 120 gramas ao dia. Por que ele vai precisar comer menos? Porque a densidade nutricional é melhor, porque o tipo de ingrediente, o tipo de ingrediente traz os nutrientes melhorados, uma nutrição melhor, então ele vai precisar comer menos. Então, por exemplo, quando você compara a carne de frango com a farinha da carne de frango, a carne de frango ela é mais nutritiva. Então, você precisa dar menos para chegar ao mesmo valor nutricional de uma farinha de frango, de subproduto de frango, por exemplo, tá? Então, por isso que a quantidade diária, ela diminui. Uma coisa que muitos proprietários eles erram é assim, eles passam de um alimento de manutenção ou de um alimento prêmio para um alimento super prêmio e eles não fazem esse reajuste de quantidade diária. E aí o que acontece? O animal ele vai comer a mesma quantidade, ele vai comer, por exemplo, se ele estava no alimento de manutenção, vai comer os 180 gramas ao dia e ele vai começar a engordar, né? Por quê? Um alimento que ele é mais gostoso, ele é mais palatável, o animal ele apresenta uma performance melhor, mais disposição, tem todos os benefícios que um alimento super premium tem, e ele vai comer a mesma quantidade. Então a tendência dele vai ser engordar, porque está dando quantidade maior. Então, sempre que for mudar de um alimento de manutenção para um alimento premium, ou de um alimento premium para um alimento super premium, sempre fazer esse reajuste. Então, voltando aqui, um alimento super premium, 120 gramas ao dia. Uma embalagem de 15 quilos vai durar 125 dias com essa quantidade de 120 gramas ao dia. O que significa? Daqui para cá, ó, você tem 40 dias de produto, né, de alimento a mais do que quando a gente compara num alimento de manutenção, por exemplo. Daqui para cá, a gente tem 30 dias a mais. 30, né? 94, 104, 114, 124. Isso. 30 dias a mais de um alimento premium para um alimento super premium. Então, assim, ele demora 40, 30 dias para ter que recomprar o produto, né? Então, será que no custo-benefício ali, pensando que vai trazer toda essa melhor nutrição para o cachorro, melhor nutrição para o gato, será que não compensa? Porque ele vai demorar mais tempo a voltar no pet shop. O desembolso dele vai ser menor, vai ser maior na hora, mas ele vai demorar mais para recomprar de novo. Então, é muito importante a gente ter essa tabela, porque muitas vezes o tutor ele olha ali no ato, né? Quanto que é o meu desembolso hoje? Meu desembolso é esse aqui, ó, para super prêmio, que é maior do que um prêmio, que é maior do que um de manutenção. Só que ele demora mais dias, ele demora mais de um mês, às vezes, para voltar para ter essa recompra, né? Então, é importante a gente ter sempre esses cálculos, isso bem fixo na cabeça. Depois, se quiser, eu posso compartilhar
esse treinamento para vocês utilizarem ali no dia a dia para ter essa colinha, né? Acho que vai ser importante. Aqui é a nossa linha completa de Purina. A gente não vai falar sobre tudo isso, o nosso foco hoje vai ser a linha para Plan, né? E eu vou começar a falar sobre ela. Então, é o nosso produto super premium, é o que a gente tem de mais inovador no mercado. Então, para a Plan Nutrição Mais Avançada, a gente é líder em nutrição para pets desde 1926. Então, ano que vem a gente faz 100 anos do primeiro alimento que Purina lançou. Só para vocês terem uma ideia, a gente é líder em inovação desde essa época, né? Mas Purina lançou o primeiro alimento seco para cães no mundo, que foi Dog Chow, e o primeiro alimento extrusado no mundo também, que é o extrusado é a forma de, de preparo do grão ali que a gente tem na fábrica, né? A forma de fabricação do grão, que é como a gente encontra esses alimentos hoje no mercado, nas embalagens, enfim, todos eles passam por esse processo de extrusão. Purina que criou esse processo de extrusão. Uma outra inovação super importante, Purina percebeu que filhotes têm necessidades nutricionais diferentes de adultos. Então, criou o primeiro alimento para filhotes no mundo. Então, está sempre ali à frente das inovações. Criou o primeiro alimento pensando na saúde mental, que a gente vai falar sobre ele também. Criou o primeiro alimento com prebiótico. Fez o estudo mais longo na medicina veterinária, que durou 14 anos, que inclusive é um dos estudos que é muito falado em congressos de endocrinologia, porque mostrou como a correlação entre o sobrepeso diminui a expectativa de vida, então acompanhou todo o grupo de cachorros durante esses 14 anos. Então é o estudo mais longo da veterinária atualmente. Na verdade, ele é bem antigo, mas até hoje ninguém fez um estudo tão longo quanto esse. Então é um estudo que ele é muito referenciado em todos os endócrinos até hoje, um dia, assim, mesmo o estudo já sendo mais antigo, né? Ele é muito atual ainda. Então, Purina tem diversas inovações, diversas tecnologias que elas são exclusivas, né? A ciência é nosso guia. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente coloca nos produtos, todas as inovações que a gente traz, é tudo baseado em ciência. Então, a gente tem mais de 500 cientistas por trás dos nossos produtos, entre nutricionistas, médicos humanos, médicos veterinários, tudo isso para a gente trazer sempre mais inovação, uma nutrição melhorada. A gente sabe hoje a importância da nutrição para a gente, né? E também, consequentemente, a gente começa a abrir esse assunto também para os nossos pets. Então, é muito importante falar sobre nutrição. Poucos veterinários falam sobre nutrição, então é um nicho ainda com muita oportunidade. A gente tem muita oportunidade ainda no mercado para falar sobre isso. Então, é muito importante que a gente aborde, que a gente converse sobre nutrição, mostre a importância de uma boa nutrição para os animais, né? A gente consegue prevenir doenças, a gente consegue reverter doenças só na base da nutrição. Então, a gente traz todo esse conhecimento da ciência ao incorporar ingredientes, tecnologias exclusivas, baseadas nos resultados de pesquisa, como, por exemplo, algumas tecnologias que a gente vai falar ao longo desse treinamento. Um ponto importante que eu queria muito que ficasse na cabeça de vocês, eu sei que é muita informação para um treinamento só, mas tem dois pontos que eu quero que vocês lembrem bastante quando vocês estiverem ali no dia a dia. O primeiro deles é que ProPlan utiliza a carne como primeiro ingrediente, tá? Não é a farinha de carne, por exemplo. A gente usa carne fresca mesmo, ovo de frango ou de salmão como primeiro ingrediente. E isso significa que a gente inclui a carne no processo final da fabricação. Então, aqui, junto com o premix, com cereais, isso aqui entra todos os outros ingredientes, né, juntos no começo do processo, e eles passam por um processo de cozimento antes. Depois desse processo, a gente inclui a carne. Então, antes do processo de extrusão, a carne ela é inclusa. Isso daí traz até um acréscimo de valor, porque você precisa parar a fabricação no meio para você colocar essa carne, né? Essa carne fresca.
E por que isso? Porque você colocando a carne como primeiro ingrediente, e não a farinha, você traz um enriquecimento maior de aminoácido do que se você coloca, por exemplo, a farinha, tá? A gente vai ter uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês, mas um outro ponto importante da gente pensar é que Purina segue os padrões internacionais de rotulagem, né? Óbvio que tem alguns que a gente segue aqui no Brasil, mas o Brasil ele não tem muita legislação sobre isso. Então, não tem uma legislação que determina o que é premium e o que é super premium. Então, uma ração X pode começar a sua produção e falar que ela é super premium. A gente não tem uma fiscalização que fiscaliza isso, tá? Não tem uma fiscalização que fiscaliza também em relação à ordem dos ingredientes. Então, lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto a Europa, tem essa regra de você ter, tem essa lei, né, que você precisa ter o alimento, o ingrediente que está em maior quantidade em primeiro e seguir essa ordem conforme for diminuindo, né, o percentual desses ingredientes. Aqui no Brasil a gente não tem essa regra, então não é obrigatório colocar isso, mas a gente segue padrões internacionais. Então a gente coloca o primeiro ingrediente e o nosso primeiro ingrediente é aquele que realmente está em maior quantidade, que no nosso caso, no caso de Purina Pro Plan, é a carne, tá? Ou o salmão ou a carne de frango. Aqui, ó, por que é importante a gente colocar a carne mesmo e colocar num processo de cozimento só? Porque todo o resto dos ingredientes, eles passam por dois processos de cozimento. O nosso passa só, a carne passa só por um. O que a gente consegue manter um melhor perfil de aminoácidos essenciais, tanto em quantidade como em qualidade, porque quando eles passa por um processo de alta temperatura, alta pressão, vapor, ele passa por uma reação, a carne passa por uma reação chamada de Maillard. Então, essa reação Maillard, que é aquela que a gente, quando a gente coloca a carne ali na churrasqueira, a gente vê aquele douradinho ali, né, por fora da carne, ela degrada alguns aminoácidos que são sensíveis a calor, a vapor, a pressão. Então, quando a gente coloca a carne depois, ela passa só por um processo de cozimento. Então, vai ter uma melhor disponibilidade desses aminoácidos. Aqui a gente consegue ver nesse gráfico a comparação entre carne de frango e farinha de vísceras ou subprodutos de frango. A gente consegue ver que o teor de aminoácidos de todos eles, tá? Ele é maior quando é a carne mesmo, né? Aqui a gente consegue ver o teor total dos aminoácidos, então é super importante a gente levar isso em consideração na hora de escolher uma, uma, uma boa dieta. Então, não é só a quantidade de proteína, mas é também a qualidade da proteína. Então, isso é muito importante na hora de vocês compartilharem com os tutores, né, com os proprietários, que não é só o percentual ali que mostra, eu tenho 30% de proteína, tá? Mas qual que é essa proteína? Né? Ela vai entregar aquilo tudo mesmo quando comparado com uma proteína de frango, uma carne mesmo de verdade? Né? Então, muitas vezes não. Aqui é um resumo do que eu acabei de falar, né? Então, proteína passa apenas por um processo de cozimento, então a gente consegue manter ali uma melhor quantidade e qualidade desses aminoácidos. Aqui é um resumo do nosso portfólio de cães. Então, a gente vai começar a falar sobre isso. Ah, eu falei que eu queria que vocês lembrassem de duas coisas quando a gente fala de ProPlan. A primeira delas é que a gente tem a carne como primeiro ingrediente. Então, eu falei bastante sobre isso. Esse é um ponto muito importante na hora de você abordar, inclusive, os tutores, que muitos deles não sabem disso, né? Então, na hora que você mostra, olha, tá vendo aqui, aparece em primeiro a carne. Então, a gente tem um melhor perfil de aminoácido, a proteína é melhor, tem um maior aproveitamento dessa proteína, então é importante a gente passar isso para eles. E o outro ponto que eu queria que vocês lembrassem é que todos os nossos produtos, dependendo da fase de vida ou da necessidade especial, a gente tem uma tecnologia diferenciada para apoiar essa necessidade desse cachorro ou desse gato. Tá? É o que a gente chama de optitecnologia. Então, toda a nossa linha tem uma optitecnologia diferenciada para cada necessidade específica de cada fase ou alguma necessidade especial que a gente vai falar a respeito disso. E a gente tem também os alimentos úmidos, que a gente tem uma alta palatabilidade, uma nutrição superior, porque a gente chega a ter até 64% a mais de proteína do que o nosso principal concorrente.
E um ponto importante para a gente falar sobre os nossos sachês. Todos eles são completos e balanceados, tá? Então, nem todos da concorrência eles são completos e balanceados. Então, tem alguns da concorrência que ficam juntos ali da gôndola, só que eles são snacks, né? Eles são alimentos específicos, eles não podem substituir a alimentação seca. O nosso pode, todos da linha Purina, não só para Flan, Dog Chow, Cat Chow, Friskies, Fancy Fish, todos eles são completos e balanceados. Então, eles podem substituir completamente a alimentação seca, tá? Para um cenário de gato, o ideal é que ele comece só alimento úmido, mas a gente sabe que não é bem assim, então a gente sempre recomenda ali o mix feed, que inclusive a gente está aprimorando a nossa plataforma Vet Center, depois, se a Gabi puder compartilhar com vocês o link, até deixar aqui no chat também. A gente tem cálculo de ração no Vet Center, que o veterinário ele vai lá e coloca, né, qual que é o alimento que ele precisa, qual que é a fase de vida, se é filhote, se é adulto, se é sênior, e ele vai trazer direitinho a recomendação diária, baseado naquelas informações. Então, a receita já sai praticamente pronta. E a gente está em fase de aprimoramento. Já era para ter lançado na semana passada, tá? Mas provavelmente nessa semana ainda a gente vai ter o mix feed, então a gente consegue calcular o alimento seco junto com o alimento úmido. Isso vai facilitar muito a rotina dos veterinários, porque a gente sabe que para eles é muito corrido ali, né? Na hora de ficar fazendo cálculo e tudo mais, que a gente vai facilitar com essa ferramenta. Bom, falando então do nosso primeiro produto aqui, falando sobre a nossa Kitten, que é para filhotes de gatos até 12 meses de vida e para fêmeas gestantes ou lactantes. E aí, por que para fêmeas gestantes ou lactantes? Porque as fêmeas gestantes e lactantes elas precisam de uma energia maior, porque elas estão gerando outras vidas, né? Elas estão fazendo outras vidas crescerem dentro dela. Então, ela precisa, assim como o filhote, né, precisa dessa energia maior para ficar em desenvolvimento dos tecidos, dos órgãos. As fêmeas também precisam, porque além delas estarem desenvolvendo outras vidas dentro dela, depois que nasce, elas também continuam alimentando essas vidas. Então, é importante a gente oferecer essa quantidade de energia metabolizável, essa caloria, essa necessidade energética maior nesse período, tá? E qual que é a nossa tecnologia? A nossa tecnologia é a tecnologia OptiStart com colostro. Então, acredito que todos vocês, por serem estudantes de veterinário ou veterinários formados já, vocês devem saber o que é o colostro, mas o colostro é aquele primeiro leite materno que é rico em anticorpos para a gente dar aquela imunidade passiva ao filhote, né? Então, a gente coloca esse colostro no nosso alimento justamente para a gente ajudar a reforçar a imunidade desses filhotes. Esse colostro, ele não substitui o colostro materno, tá? Então, é importante que ele faça a amamentação, que ele tenha o colostro da mãe mesmo, porque alguns anticorpos são espécie específica, então precisa ter esse colostro materno. Mas pensando no desenvolvimento do sistema imunológico desses gatos, e a mesma coisa para cães, a gente vai falar também, depois que ele para de amamentar, a gente continua imunoestimulando o sistema imunológico deles, tá? Então, o colostro ele vai ajudar a fazer essa estimulação desse sistema imune. Então, é importante ter ali a primeira fase de amamentação, seguir tudo certinho. E aí, depois dessa transição, a gente continua durante todo esse primeiro ano de vida oferecendo essa imunidade, né? Esse reforço da imunidade. Então, alguns pontos importantes aqui que a gente fala, lembrando que carnes de frango como primeiro ingrediente. Então, aqui a gente tem 40% de proteína, é um valor alto, tá? E pensando que é carne de frango de verdade, então tem um excelente perfil de aminoácidos. Acho que alguém está com o microfone aberto. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que deve ter sido sem querer, né? Bom, então a gente ajuda a fortalecer esse sistema imunológico durante todo esse primeiro ano de vida. Além disso, o colostro é um excelente prebiótico. Acredito que vocês já devam ter escutado falar bastante sobre a importância do intestino, né, no funcionamento da nossa saúde. Então, o intestino ele é muito importante para ajudar na absorção de nutrientes, para ajudar no fortalecimento da imunidade. A gente sabe hoje que 70% das células imunológicas elas estão relacionadas diretamente ao intestino.
Então, a gente precisa oferecer um intestino saudável para a gente ter uma imunidade boa também. Por isso que a gente fala muito sobre intestino. Purina Institute, que é nosso instituto de pesquisa, vem numa onda para falar sobre a saúde da microbiota intestinal muito importante. E isso, sim, a gente sabe na medicina humana que é importante a gente ter um intestino com bom funcionamento. E hoje a gente fala muito também na medicina veterinária da importância também desse intestino em bom funcionamento. Então, o Colosso ele é um excelente prebiótico também, tá? Falando então sobre o nosso próximo produto, que é a nossa adulto para gatos adultos de 1 a 7 anos. Aqui a gente tem a tecnologia OptiPrebio com prebióticos, que vai ajudar a otimizar a digestão e absorção dos nutrientes. Então, lembra que eu falei da importância dos prebióticos? Aqui a gente reforça também para esses gatos adultos a importância do prebiótico no sentido de trazer uma boa imunidade. Então, aqui a gente tem a inulina, que é um excelente prebiótico, e justamente vai ajudar a fazer essa absorção e a digestão desses nutrientes. Então, carne de frango como primeiro ingrediente, tecnologia OptiPrebio, que é o de prebiótico, né? Vai trazer esse apoio ao sistema imunológico, vai ajudar a otimizar a absorção de nutrientes, manter a saúde oral e a saúde do trato urinário inferior. Isso para todos os nossos produtos da linha de gatos, tá? A Purina se preocupa muito com a saúde do trato urinário inferior para todos os produtos de cães e gatos, porque a gente está sempre passando por testes regulares para ver como está o pH, como está a sedimentação de minerais no trato urinário. Então, a nossa linha passa por esses testes regulares, mas principalmente a linha de gato, que a gente sabe que é uma das principais casuísticas de ida desses animais ao veterinário. Então, a gente se preocupa muito na questão da saúde do trato urinário inferior, tá? E aqui a gente mantém a saúde oral, que tem um composto nos produtos de gatos adultos, gato adulto, gato castrado, na sênior, que chama pirofosfato tetrasódico, que vai ajudar a evitar esse acúmulo de cálculo dentário. Então, vai ajudar a repelir, vai ajudar a evitar com que esse cálculo dentário ele se ligue nos dentes. Tá? Então, é importante a gente ter isso, porque a gente sabe que proprietários de gato é difícil deles fazerem a higiene oral desses gatos. Proprietário de cão já é difícil, né? E olha que o cão ele acaba sendo um pouco mais fácil, mais adaptável de você fazer esse tipo de manejo. Mas os gatos, eles têm realmente esse desafio, né? Os tutores de gato têm realmente esse desafio, se não acostuma ali desde pequenininho, se não faz ali com frequência, também não adianta. Então é importante a gente dar esse reforço também para a saúde oral. Gente, todas as informações que eu estou falando para vocês conseguem encontrar no verso da embalagem, tá? Isso é um ponto super importante de eu falar, de eu não esquecer, que assim, é muita informação. Então, vai chegar no final do tratamento, vai chegar no final do treinamento, e vocês vão falar assim, nossa, o que a Tati falou mesmo sobre filhote? O que a Tati falou mesmo sobre adulto? É normal, porque né, é um monte de informação de uma vez só, mas quando vocês estiverem lá na loja, pega a embalagem, dê uma olhada no verso da embalagem, na parte de trás, vocês vão encontrar essas imagens aqui com os claims. Os claims são as mensagens principais. E aí, ao lado das mensagens principais, tem ali uma explicaçãozinha curta, né, sobre cada um desses claims. Então, peguem ali na loja, fiquem de olho ali quando vocês tiverem alguns minutinhos para dar essa estudada na própria embalagem mesmo, até para mostrar para o proprietário, para o tutor, na hora que eles chegarem lá, falam, olha, tá vendo aqui? Então, aqui tem isso, aquilo. Então, bem essa colada ali, né? É legal de fazer, porque a gente acaba gravando também, quando a gente observa, né? Quando a gente olha. Pode falar, Sandra. Não? Não tá com a mão levantada? Oi. Então, Oi. eu até falo para elas, a gente sabe que nas lojas a gente não tem 100% dos SKUs, né? Então, o que eu falo para ela, chegou, conhece o território de vocês, vê o que tem para venda e foca nesses produtos que tem para venda, porque elas não vão Uhum. conseguir focar no portfólio todo. Então, focar no que tem para venda nessa loja, que é o trabalhinho que eu falo para elas fazerem assim que ela chegar, né? Conhecer o campo delas, ver o que tem para venda e ficar em cima desses produtos, né? Nas embalagens para poder apresentar, né?
Exatamente. Saber o que tem é super importante na hora da gente indicar, né? Na hora da gente levar até o consumidor ali. Então, um bom ponto, Sandra. Obrigada, viu? De nada. Bom, falando então sobre a nossa Adulto 7+, que é para gatos adultos de 7 anos ou mais. Então, a gente vem num discurso já há alguns meses falando sobre os sêniores, né? Porque a gente sabe que é uma população que vai aumentar, que está com uma tendência a crescer, justamente porque a nutrição vem melhorando, as tecnologias, quando a gente pensa na medicina, vem melhorando. Então, é uma população que a gente tende a aumentar, então é uma população que a gente está olhando muito. Tá? A gente fez recentemente um evento em parceria com a Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária. Então, é um público onde a gente precisa ter um olhar especial, uma atenção especial, e justamente aqueles animais onde eles entram ali, quando eles vão fazer a transição, né? Você já está com 6 anos ali, vocês já fiquem de olho e falam, olha, então, daqui a pouco vai ter que trocar por um alimento de sênior, né? Então vem aqui que eu vou te mostrar. Sabia que gato pode ter disfunção cognitiva? Ah, eu não sei o que é disfunção cognitiva. Então, sabe o Alzheimer? A gente faz essa correlação, não é o mesmo processo de envelhecimento, tá? O Alzheimer ele é diferente, o Alzheimer humano, mas para facilitar, a gente chama de popularmente como Alzheimer dos gatos, Alzheimer canino, porque tem perda de memória, tem uma dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizagem de novas tarefas, às vezes acaba esquecendo quem que eram as pessoas que costumavam frequentar a casa, então acaba mudando o comportamento, então você tem essa alteração de comportamento também, tem alteração no ciclo sono-vigília, então o gato que costumava ficar acordado de noite fica acordado de dia, o cão vice-versa, dormia à noite, agora está ficando acordado à noite, então a gente tem algumas dessas alterações que muitos tutores, na hora que você começa a falar sobre as alterações, fala, poxa vida, meu gato está com isso. Ou então meu cachorro está com isso. Acho que ele, né, pode ser que seja ali um princípio de uma disfunção cognitiva. Então é importante a gente já se ligar ali na hora que o tutor fala, olha, meu gato está comendo ração de adulto, mas ele está com 7 anos. Você fala, opa, peraí, já vamos direcionar ele para uma 7+, né? Já para prevenir uma disfunção cognitiva ali na frente. E aí, como que a gente faz isso com alimentação, com a nutrição? Na nossa Adulto 7+, a gente tem a tecnologia OptAid, com um blend de proteção cerebral. Então, esse blend de proteção cerebral, baseado em estudos, tá? Então, tudo que a gente tem aqui de tecnologia, tudo baseado em estudo, comprovadamente, esse mix de vitaminas, minerais, antioxidantes, é muito importante falar de antioxidantes quando a gente fala de gato, porque o gato ele não está completamente adaptado ao tipo de manejo que a gente oferece para ele, né? Então a gente tirou ali os gatos, pensando nos grandes felinos que viviam muitas vezes em locais com restrição de água, eles pegavam a hidratação das presas, né? Então do sangue, das vísceras, que tem 60% ali do corpo é água, né? Então, esse era o tipo de hidratação que os grandes felinos eles conseguiam na natureza. A gente colocou os gatos num apartamento, né? Domesticou eles, colocou eles dentro de casa, dentro de um apartamento, colocou uma água ali para eles tomarem e uma ração seca, né? Por isso a importância do mix feeding também, que eu falei ali no começo. Mas os gatos eles produzem muitos radicais livres por conta disso, né? O metabolismo deles não é completamente adaptado a esse tipo de manejo que a gente oferece, né? Sempre pensar em dar uma alimentação melhorada, pegar outras ferramentas para ajudar a estimular o consumo de água. Então, tem gato que gosta de fonte, tem gato que gosta de beber em pote grande, tem gato que eu descobri recentemente que se você coloca um espelho do lado de trás, ele bebe água. Porque e antes não bebia nada, aí você coloca um espelho, ele bebe. Não sei por que acontece isso, mas eu ouvi que essa é uma estratégia também, que descobriram que na frente do espelho o gato bebe, enfim. Tem algumas ferramentas que a gente consegue utilizar para estimular esse consumo de água, mas mesmo assim, eles produzem muitos radicais livres. Esses radicais livres, quando eles entram em contato com células saudáveis, eles envelhecem a célula, eles causam um estresse oxidativo nas células, eles oxidam essas células. E aí as células envelhecem. Quando elas oxidam, elas envelhecem. Então, por isso que a gente precisa reforçar
principalmente com gatos, para cães também, mas principalmente com gatos, a gente precisa reforçar a questão dos antioxidantes para evitar essa oxidação causada por esses radicais livres. Tá? Então, esse blend de proteção cerebral, isso não só nas células ali da pele, nas células dos órgãos, mas também nas células do cérebro. Então, se o cérebro ele envelhece, o animal ele vai começar a apresentar uma disfunção cognitiva por conta desse envelhecimento, né? Então, a gente precisa ajudar a evitar esse envelhecimento também nas células do cérebro. Então, a gente tem esse blend de proteção cerebral, esse Brain Protection Blend, para ajudar a melhorar essa atividade mental, esse alerta dos gatos, ajudar a evitar uma disfunção cognitiva, ajudar a retardar os sinais de envelhecimento. Então, todas essas tecnologias, a gente tem uma tecnologia que chama Longevis, que vai ajudar a retardar esses sinais de envelhecimento, isso para todas as células do corpo. Então, a gente consegue postergar a vida desses gatos com essa tecnologia, tá? Tem carne de frango como primeiro ingrediente. Aqui a gente tem 37% de proteína, então é uma quantidade alta, pensando que o frango, né, que é uma excelente fonte de proteína, é o primeiro ingrediente. Então, por que a gente precisa, inclusive, principalmente para os animais mais idosos, oferecer essa boa proteína e essa quantidade mais alta? Porque conforme ele envelhece, a tendência é que ele perca músculo, né? Ele perca massa magra. A gente não quer que ele perca massa magra, né? Então, por isso que a gente precisa reforçar sempre a questão da musculatura, né? A questão das proteínas, ingerir proteínas de melhor qualidade. Então, a gente consegue entregar tudo isso, mas a questão da saúde mental ali para os gatos, que também é super importante, trazer essa longevidade para o corpo todo e também para a saúde mental. Fortalecer o sistema imunológico, porque a gente tem inulina também na composição, que é um excelente prebiótico, e vai ajudar a otimizar também a absorção de nutrientes. Essas de gato 7+, e cão 7+, junto com as de filhotes, são as minhas favoritas, assim, os meus produtos favoritos, porque eu acho que entrega uma tecnologia que não existe no mercado, né? A gente fala de saúde mental dos gatos, dos cães, que nenhuma outra empresa fala. Então, a gente sabe que tem estudos que mostram que os animais eles apresentam disfunção cognitiva, perda de memória, perda de atenção, perda de células do cérebro por conta de uma má nutrição. Então, é importante a gente falar sobre isso, né? Aqui falando da castrado, que é a nossa Sterilizer para gatos castrados ou esterilizados. Quando a gente retira, né, do gato um dos principais hormônios dele, por exemplo, testosterona, né? Quando a gente castra esses gatos, a tendência é que eles ganhem peso, tá? Eles tenham sobrepeso se não for feito ali um manejo adequado desses gatos, que agora eles vão ter uma diminuição do metabolismo, o metabolismo deles vai estar mais devagar, eles vão estar mais devagar, né? Então é importante a gente ter esse ajuste e entrar com dietas específicas para esses casos de gatos castrados, né? Então é isso que a nossa Sterilizer traz. Vai ajudar a controlar o peso e a manter os rins saudáveis, porque a gente tem a tecnologia Opt-Renal, um blend de controle renal justamente para ajudar a manter esses rins saudáveis. Então, a gente consegue aumentar a perfusão sanguínea nos rins para ajudar a melhorar a filtração glomerular. Tá? Então, a Sterilizer ela faz isso. Ela ajuda a evitar o ganho de peso, porque a gente tem uma quantidade calórica reduzida. A gente tem uma quantidade de fibras importante quando a gente fala na questão da saciedade e também no controle de bolas de pelo. Então, esse é um dos claims que vocês encontram aí no verso da embalagem. E além disso, a gente tem carne de salmão como primeiro ingrediente, com 40% de proteína. E o salmão a gente sabe que é uma excelente fonte de ômega 3 e ômega 6, então a gente traz também essa questão de evitar essa inflamação, que o ômega 3 ele vai ajudar. E traz o controle de bolas de pelo, controle de peso, perdão, também por conta dessa baixa caloria, da quantidade de fibras e a otimização da absorção de nutrientes também, porque a gente também tem prebiótico na composição, tá? Aqui é a Urinary. Essa Urinary, ela é de linha regular, ela não é de linha coadjuvante, tá? Ela é indicada para todos os gatos adultos da casa que já tiveram algum problema urinário e querem evitar uma recidiva, por exemplo. Quer evitar com que ele tenha de novo um problema urinário, né? Então, para aqueles gatos que já passaram por uma dissolução de estruvita, já passaram por
uma retirada de cálculo de oxalato de cálcio por uma cirurgia, e aí você quer evitar uma recidiva, você entra com a nossa Urinerv, tá? Mas o meu gato, ele nunca teve nenhum tipo de problema urinário, só que o outro gato que convive com ele teve. Posso dar para os dois? Pode. Para gato adulto com problema, que já teve problema urinário, ou para evitar um problema urinário, né? Então, já aconteceu do proprietário chegar no clínico e falar assim, olha, minha última gatinha morreu com problema urinário e eu tô traumatizado, não quero que ele passe por isso também, esse meu gatinho novo e tal. Posso entrar com uma dieta para prevenir? Sim, a Urinary da própria, tá? A gente tem a linha coadjuvante dela, que é a nossa UR, que é feita para fazer a dissolução de estruvita, é feita para fazer o controle de oxalato de cálcio, mas essa daqui ela pode ser utilizada por todos os gatos adultos da casa e durante toda a vida dele, né? Então você não precisa ter um tempo limite ali para você utilizar, como é uma coadjuvante, por exemplo, que diminui muito o pH. Então a ideia da Urinary é você justamente trazer um pH um pouco mais ácido ali em torno de 6,3, que ajuda a evitar esse cálculo de estruvita, e você ajuda a estimular a ingestão hídrica, porque a gente tem uma quantidade moderada de sódio, tá? Que é uma quantidade segura para os gatos, não traz nenhum malefício para eles quando a gente pensa em quantidade de sódio, muito pelo contrário. Comprovadamente estimula a ingestão de água e isso vai ajudar a evitar o aparecimento de oxalato, tá? Então a gente consegue prevenir ali os dois principais cálculos que aparecem ali na rotina clínica, né? Oxalato de cálcio e estruvita. E por isso que a tecnologia é OptiTract com Dual Stone Protection, que é essa dupla proteção, tá? Que vai ajudar a trazer toda a questão da saúde do trato urinário inferior. Então, aqui é feito com carne de frango, com a tecnologia OptiTract, ajuda a acidificar o pH da urina, traz a saúde do trato urinário inferior, otimiza a absorção de nutrientes e estimula o consumo de água, tá? Então, toda essa tecnologia. Nesse caso aqui, a gente não tem a carne como primeiro ingrediente, mas isso é pensado porque a carne, ela pode trazer resíduos no trato urinário inferior de amônia que pode trazer, pode servir de bactéria, servir de alimento para as bactérias do trato urinário inferior. E isso pode trazer, inclusive, um aumento ali das bactérias maléficas, que pode aumentar a probabilidade de desenvolver cálculo, tá? Então, por isso que nesse caso a gente não tem a carne como primeiro ingrediente. É um dos poucos casos, acho que esse mais um de pão que a gente não tem como primeiro ingrediente, mas também pensando na questão do bem-estar ali da saúde do trato urinário inferior desses gatos, tá? Para finalizar a linha de gatos, a gente tem a Live Clear, que é o nosso mais recente lançamento, então ela foi lançada em 2021. Não sei se alguns de vocês têm alergia a gatos, mas ela é pensada justamente para melhorar o convívio dos gatos com os seres humanos. Por quê? O gato ele produz na saliva, né, na casca, nas glândulas, uma proteína que chama FeLD1. O FeLD1 ele é responsável por 95% da alergia das pessoas ao gato. Então, tem outros tipos de FeLD, mas FeLD2, FeLD3, FeLD4, se eu não me engano, até FeLD6. Só que, somando todos eles, não dá 5% da resposta das pessoas aos gatos. O que realmente as pessoas têm alergia, 95% das pessoas têm alergia ao gato, é em relação ao FeLD1. E a Purina descobriu que tem um anticorpo contra esse FeLD1 que a gente conseguiu colocar no nosso produto justamente para neutralizar o FeLD1. E aí, quando a pessoa que tem essa resposta alérgica ao gato entra em contato com o FeLD1 do gato na saliva, nas glândulas, ela não desenvolve essa resposta alérgica, ela não desencadeia essa resposta alérgica, porque o FeLD1 está neutralizado, tá? Muita gente acha que tem alergia ao pelo do gato. Na verdade, não. Na verdade, você tem alergia à saliva do gato que ele deixa no pelo, porque o gato se lambe, né? Não existe nenhum gato hipoalergênico. Tá? Ah, porque gato sem pelo não tem. Não existe. Gato sem pelo também produz FeLD1. Tem alguns gatos que eles produzem mais e outros gatos produzem menos. Então, isso vai de acordo com a raça, vai de acordo com
com o gênero, então, gatos machos inteiros, eles produzem mais fel de 1, gato da raça tal produz menos. Então, você tem essas variações, mas todos eles produzem o fel de 1, tá? E aí, o que a gente fez? A gente colocou esse anticorpo no alimento, e aí, quando o gato se alimenta, na própria boca, durante a mastigação, já é feita essa ligação entre o anticorpo e o fel de 1, neutralizando o fel de 1. Então, quando a saliva do gato vai ou para os pelos, ou para o resto da casa, o pelo fica no sofá, na roupa, com esse fel de 1, ele está neutralizado. Então, a pessoa entra em contato, ela não vai ter essa resposta alérgica, ou a resposta alérgica vai ser muito mais branda, né? Então, é um baita de um produto, é muito inovador. Só a gente tem uma tecnologia exclusiva, ela é patenteada, então ninguém pode copiar, né, pelo menos aí por 10 anos, que é o tempo geralmente que duram as patentes, né? Foram 12 anos de estudo, 10 anos de estudo, mais 2 do lançamento. Então, é um produto que ele é também um dos preferidos, porque não existe nada no mundo que faça o que esse produto faz, né? É uma tecnologia que a gente fala que ultrapassou a barreira da veterinária, né? A gente teve cientistas humanos estudando isso, né? A gente junto com a Nestlé, a gente participa de congressos médicos humanos, de alergologistas, de pediatras, para mostrar que não precisa se livrar do gato. Agora você tem uma outra alternativa, né? Você também não precisa viver à base de remédio antialérgico. Você tem uma outra alternativa agora, né? E a gente fala muito em relação ao benefício desse alimento para as pessoas, né? Porque diminui o alérgeno do gato, neutraliza esse alérgeno do gato. Mas a gente precisa falar também do benefício desse produto para o gato. Então, a gente tem a carne como primeiro ingrediente, a gente tem tecnologia OptiTract com essa dupla proteção contra os 2 principais cálculos de estruvita, vai cuidar de toda a parte da saúde do trato urinário inferior. Tem uma excelente fonte de proteína, uma excelente quantidade de proteína. É como se a gente pegasse o nosso produto de gato, ProPlan, e colocasse a tecnologia. Live Clear é o nome da tecnologia. Tanto que lá fora, Estados Unidos, Europa, a gente tem outros produtos Live Clear. Então, a gente tem filhote Live Clear, tem adulto Live Clear, que é essa, tem senior Live Clear, tem castrado Live Clear. Live Clear é o nome dessa tecnologia, tá? Que a gente ajuda a reduzir esses alérgenos no pelo e na casca do gato. Mas é um produto super premium. A gente precisa lembrar do benefício tanto para a pessoa quanto para o gato. Bom, aqui é um resumo, né, dos nossos produtos. Aqui de alimento úmido, a gente tem a linha Kitten, que é para filhote. A linha adulto, a gente tem adulto inteiro frango, adulto inteiro salmão e adulto castrado frango, tá? Nossa linha de alimentos úmidos, ela tem uma tecnologia que ela é exclusiva da Purina também, que a gente consegue recriar a fibra da carne. Então, quando vocês pegam o nosso sachê, a nossa carne ali no sachê, é um alimento completo, né? Tem que lembrar que não é só carne que tem ali, embora pareça, porque você consegue desfiar como se fosse uma carne mesmo, ali é um alimento completo. Então tem tudo que o animal precisa para ele comer, se alimentar só de sachê. Quando o que a gente consegue fazer? A gente tem uma tecnologia exclusiva que a gente consegue recriar a fibra da carne, tá? É um processo que ele é exclusivo da Purina, tanto que a Purina fabrica as próprias máquinas, a gente não recebe de fornecedor de fora, a gente fabrica as próprias máquinas porque é super sigiloso, trancado 7 chaves lá na fábrica, ninguém entra para olhar a máquina, olhar o funcionamento, porque é um território realmente que ele é um território proibido, justamente por ser muito exclusivo e muito diferenciado, que só a gente tem esse tipo de tecnologia, tá? Se vocês pegarem os sachês da concorrência, na hora que vocês apertam, eles parecem salsicha, eles esfarelam, tá? Porque eles são feitos de uma forma diferente da nossa, eles são cozidos, né? O nosso não, o nosso a gente consegue reconstruir essas fibras, trazendo esse aspecto de carne mesmo. Então, isso em toda a nossa linha de Purina, a gente traz essa questão de recriar essa fibra da carne, sendo um alimento completo, tá? Bom, então, falando sobre cães, aqui vai ser um pouco mais rápido, porque a gente já fez uma introdução bem importante, né, das tecnologias. Aqui para pup, a gente tem a tecnologia OptiStart com colostro.
Então, a gente também tem o colostro para esses cães, né, para ajudar a dar esse suporte durante todo esse primeiro ano de vida. Então, tem carne como primeiro ingrediente, tem o colostro na composição, ajuda a estimular o crescimento ideal, ajuda na transição do leite materno para o alimento seco, porque o grão ele é extrusado de uma forma que ele umedece rápido, ele umedece fácil. Então, nesse período onde o animal ele está se alimentando de um alimento completamente líquido, que é o leite materno, e ele vai para um alimento seco, que é o grão, né, o kibble, é importante ter essa tecnologia de fácil hidratação, porque eles estranham menos, né, na hora ele se mistura com a saliva e tudo mais, eles conseguem se alimentar melhor. E lembrando da questão do colostro, desse reforço da imunidade, lembrando que o colostro é um excelente prebiótico e as células intestinais elas estão diretamente ligadas à imunidade. Então tem toda essa questão durante todo esse primeiro ano de vida para trazer esse reforço imunológico para esses filhotes de cães. Aqui para adultos 7+, então para cães adultos de 1 a 7 anos, a gente tem a tecnologia OptiHealth com espirulina. A espirulina, ela é uma alga que ela é muito rica em proteína, ela é um excelente prebiótico, anti-inflamatório, antiviral e ela ajuda muito na questão da imunidade também, tá? Por quê? Como ela é um excelente prebiótico, a gente vai dar todo esse reforço do intestino que está diretamente relacionado com a imunidade, tá? Não sei se todos vocês já conhecem a espirulina, mas ela é disponibilizada em farmácia veterinária e farmácia humana também, porque ela traz um benefício excelente também para as pessoas. Então, é uma água que ela é muito conhecida por ser fonte proteica, por ter essas propriedades, né, prebióticas, principalmente, por ser antibacteriana, antiviral, então traz toda essa questão da imunidade. Ajuda a reforçar a barreira cutânea também, fortalece o sistema imunológico, fortalece a microbiota intestinal, carne de frango como primeiro ingrediente, e mantém a saúde oral ali para os animais de raças pequenas, que têm o pirofosfato tetrassódico, porque pela anatomia das raças menores, eles acumulam muito mais tártaro do que os animais maiores. Então, a gente coloca essa tecnologia só para animais, para os produtos, para raças mini e pequenas. Aqui, Active Mind é um de outro produto queridíssimo meu, que é um dos meus preferidos mesmo, se não mais, tá? Eu acho que esse aqui, ele traz uma inovação pensando ali em cães idosos que nenhum outro produto na veterinária não traz, né? Na nutrição pet não traz. Active Mind, cães adultos de 7 anos ou mais, com a tecnologia OptiAge com óleos botânicos, para ajudar a melhorar a atividade mental dos animais. Então, são os famosos TCMs, né? Os triglicerídeos de cadeia média. O que são esses triglicerídeos de cadeia média? Eles são um composto dos óleos botânicos que ajudam a fornecer uma energia alternativa para as células do cérebro. Então, é como se as células do cérebro elas olhassem a glicose, o tamanho da cadeia da glicose e falassem assim, meu, é muito grande essa cadeia, eu não vou conseguir usar, eu já estou cansada, eu já estou velha, não consigo quebrar mais a cadeia da glicose ali para usar como fonte de energia, não vou usar. E aí o animal ele começa a apresentar alguns sinais de disfunção cognitiva, perda de memória, perda de capacidade de aprendizado, alteração no ciclo sono-vigília, tudo que a gente já falou ali para gatos acontece também com cães, e com cães a gente consegue perceber muito melhor, né? Faz xixi no lugar errado, às vezes não é porque ele está com alguma doença associada, doença do trato urinário inferior, doença renal, não, às vezes ele só esqueceu onde que era. Ele estava indo lá para a lavanderia, que é onde ele fazia xixi, tem que passar pela cozinha, de repente ele fala, nossa, o que eu tô indo fazer mesmo? Faz ali onde ele está. Né? Então, você pensa, nossa, tá fazendo pirraça, ou então, putz, tá com incontinência urinária. Não, às vezes ele só esqueceu. Óbvio que precisa investigar todas as outras doenças, né? Porque também não dá pra gente negligenciar e achar que tudo é disfunção cognitiva, mas é uma possibilidade que ela é muito subdiagnosticada. Então, às vezes, o veterinário quebra a cabeça ali para tentar descobrir o que o animal tem, e às vezes ele só esqueceu onde que era que ele fazia xixi, ele esqueceu onde ele dormia, ele esqueceu onde ele comia. Então, a gente consegue com triglicerídeos de cadeia média, trazer essa energia alternativa para as células do cérebro, tá? Não sei se todos vocês conhecem uma linha para humanos, que é da Nestlé também, que chama Pura Vida. A Pura Vida tem um óleo de TCM,
que eu uso todos os dias esse óleo de TCM, porque ele traz realmente essa melhora de atenção, melhora de memória. Então, simplesmente a gente pegou a mesma tecnologia que tem para as pessoas e a gente coloca no produto. Né? A gente coloca no produto para a gente evitar essa disfunção cognitiva. A gente consegue, inclusive, reverter alguns quadros de disfunção cognitiva. Então, assim, é uma tecnologia que eu sou muito fã, que não existe em nenhum outro produto na veterinária, né? Então, a gente tem a carne de frango como primeiro ingrediente, tem os TCMs, os triglicerídeos de cadeia média, no verso da embalagem vocês encontram também, então peguem ali para olhar, tá? Porque é importante a gente saber dessa tecnologia. Para ajudar a estimular esse sistema imunológico, também a gente tem prebióticos, tem glicosamina na composição para melhorar as articulações, né? Melhorar a saúde das articulações. A glicosamina é uma precursora da condroitina, então a gente traz essa questão também das articulações saudáveis para aqueles animais que estão ali em processo de envelhecimento, né? Que a gente sabe que é um ponto ali que pega. Para a gente também, né? Você começa a envelhecer, você começa a dói o joelho, estrala as costas, você dorme de mau jeito, já acorda ali com um torcicolo, né? Então, é importante a gente manter também as articulações desses animais saudáveis. Um ponto importante na Active Mind, apesar do nome dela, tá, gente? A gente fala de mente ativa, ela é indicada para todos os cães adultos a partir de 7 anos, tá? Então, chegou um animal lá fazendo a transição para 7 anos, mas ele não tem disfunção cognitiva, não tem problema, é justamente para prevenir essa disfunção cognitiva. Os TCMs aqui, eles são adicionados para fazer essa prevenção, tá? Para você resgatar aquelas células do cérebro que já não estão em bom funcionamento. Não é para você reverter o quadro. Para isso, se ele está realmente com uma disfunção cognitiva mais importante, se ele tem uma epilepsia idiopática associada, aí a gente tem a nossa Neurocare, que aí é o nosso alimento coadjuvante, também com TCM, que vai ajudar a reverter realmente esses quadros. Aqui é para fazer essa prevenção nos animais idosos. E um outro ponto, que pode ser que apareça para vocês. Mas eu tenho um Lhasa. Como que eu vou dar um produto que ele é indicado, que tem um Golden aqui na capa, né? Aí vocês vão pegar aqui e vão falar, olha, tá vendo o grão dele? Que é esse que tem esse furinho, parece uma rosquinha, né? Parece um dano. Tem esse furo justamente porque para facilitar na hora de você fazer a mordida, né? Na hora do animal ir lá e dar aquela primeira mordida no grão, o grão quebra. Então, tudo bem dele ser um tamanho médio. O seu cachorro vai conseguir comer, porque se ele pega um grão e ele quebra fácil. E isso é importante, inclusive, para esses cães onde a mandíbula deles já está mais fraca, né? A mastigação deles já está mais fraca. Muitas vezes eles até perdem os dentes, né? Porque eles envelhecem. Então, alguns dentes deles acabam caindo e tudo mais. Então, a gente diminui a resistência desse grão com esse furo no meio, tá? Então, é importante vocês mostrarem para o tutor que fica na dúvida, mas, poxa, será que eu vou levar? E o grão é o mesmo do Golden estrulhado? Mas ele é feito de uma forma que o animal grande ele não vai aspirar, porque isso é importante, de você não entregar um grão muito pequeno para um animal grande. Então, ele é um tamanho ideal que um animal grande não aspira, e é um tamanho ideal com menor resistência que um animal pequeno ele consegue quebrar de uma forma muito fácil, tá? E na própria embalagem você tem a recomendação diária. Então, chega ali, pega a embalagem, olha, tá vendo? O seu animal é o quê? Um Lhasa? Tem quantos quilos? Tem 7. Então, ó, para 7 quilos, é isso aqui que você vai recomendar por dia. Então, tem todas as tabelas ali de recomendação diária, tá? Nosso penúltimo produto é a Reduced Calorie, que é para cães adultos com tendência ao excesso de peso. Então, é para cães que, dependendo da raça, tem aquela tendência a engordar, ou para animais castrados também, que tem também essa tendência ao sobrepeso, né? Então, ela é como se fosse a nossa light. Por que a gente não chama de light? Porque a light ela é utilizada exclusivamente para você fazer a manutenção do peso naqueles animais que têm uma tendência a engordar. A Reduced, ela pode fazer tanto a manutenção quanto a perda do peso. Óbvio que naqueles casos em que o animal ele tem um sobrepeso, ele não está ali obeso. Pensa no score de função corporal, inclusive eu não sei se todos vocês sabem, mas o score de função corporal que a gente usa, né, na veterinária, ele foi desenvolvido pela Purina, tá? Esse score de 1 a 9, né, na escala de 1 a 9 que a gente tem, que várias marcas, né, outras marcas, elas acabam utilizando nos materiais delas
podem pegar a referência que eles colocam ali bem pequenininho no rodapé, que é um estudo da Purina, que desenvolveu essa tabela, né, do score de função corporal de 1 a 9. Então, vamos considerar que o peso ideal, ele está ali no score de função corporal 5, né? Naqueles casos em que o animal está num score de função corporal 6 ou 7, a gente consegue fazer uma perda de peso com a Reduce, por exemplo. Naqueles casos em que o animal está ali de 7 para 8, 9, que está obeso realmente, aí precisa entrar com uma dieta coadjuvante, tá? Aí só a Reduce, ela não adianta, porque a perda de peso ela é mais importante. Você pode ter outras doenças associadas, você precisa fazer uma perda de peso um pouco mais rápido. Então, são diversas questões que a Reduce não é indicada nesses casos. Esse caso é apenas assim, o meu animal ele está no score de condição corporal ali 6. Poxa, tem que perder ali só um tiquinho ali para você chegar no score ideal. Então, dá para fazer essa perda de peso. Aqui a gente tem a tecnologia OptiFit com fibras naturais para ajudar a facilitar esse emagrecimento saudável, essa perda de peso saudável, né? Aqui, ela também não é feita com carne como primeiro ingrediente. Aqui a gente já tem a proteína de frango, a farinha, né, de frango, porque é menos calórica, tá? Então, fazendo os cálculos ali da necessidade de energia metabolizável por dia, a farinha de frango, nesse caso, ela entra como uma melhor alternativa, tá? Então, tem a tecnologia OptiFit com fibras naturais, então são 3 tipos de fibras que vai ajudar a trazer essa sensação de saciedade, vai ajudar a facilitar a perda de peso saudável, né, nos casos em que o animal está com sobrepeso, não obeso. Mantém a massa muscular, porque tem uma quantidade alta de proteína, e vai ajudar a trazer essa sensação de saciado, né? Vai ajudar a satisfazer o apetite, tá? Para finalizar a linha ProPlan, então a gente tem a Sensitive Skin, que é para cães adultos com pele sensível, com a tecnologia Optiderma, com ômega 6 e ômega 3, para ajudar a proteger essa primeira camada da pele. Aqui, um ponto importante que a gente tem uma proteína alternativa nesse caso. A gente não usa a proteína de frango como fonte de proteína. A gente tem a proteína de salmão, tá? Então, naqueles casos em que o animal ele tem uma intolerância ao frango, uma tentativa é a gente entrar com uma sensitive skin, por exemplo, tá? A gente não considera ela uma hipoalergênica, porque alguns cachorros podem ter, sim, a intolerância ao salmão também, tá? Então, é importante a gente colocá-la como um produto com uma proteína alternativa e não uma hipoalergênica. No caso da hipoalergênica, a gente tem na linha coadjuvante, que aí é com proteína hidrolisada, que aí é uma coisa diferente, tá? Aqui a gente tem essa proteína alternativa. Então, a gente tem a carne de salmão como primeiro ingrediente. Então, é realmente a carne de salmão, não é a farinha, não é a farinha de salmão, e é a proteína que está em maior quantidade, né? A maior quantidade de proteína é carne de salmão, é o primeiro ingrediente que aparece ali. Tem ômega 6 e ômega 3. O salmão ele é riquíssimo, né, em ômega 6 e ômega 3, justamente para a gente trazer essa desinflamação da pele, né? Naquele caso em que o animal ele tem a pele mais irritada, tem uma tendência a ter a pele mais sensível, vai ajudar a trazer essa melhora, né, na barreira cutânea. Então, minimiza o risco de irritação da pele, ajuda a proteger a barreira da pele, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, então toda a questão de prebiótico também, a questão também do salmão, ele ter o ômega 6 e o ômega 3, ajuda a fazer essa desinflamação também do trato gastrointestinal. E a gente tem o pirofosfato tetrassódico para as raças pequenas, que vai ajudar a manter essa saúde oral, tá? Então, essas são algumas das características da Sensitive Skin, que o próprio nome já diz, né? Para pele sensível, nesse caso, com uma proteína alternativa à proteína de frango. Então, a gente viu que a proteína de salmão, apenas 2%, isso é um estudo, tá? Que a Purina tem, apenas 2% dos cães, eles são intolerantes ao frango. Então, talvez, para aqueles animais em que tem ali uma resposta, intolerantes ao frango não, desculpa, intolerantes ao salmão. Então, para aqueles casos em que o animal ele tem uma resposta ao frango, talvez a carne de salmão ele se adapte bem. Então, dá para fazer esse manejo sem você precisar entrar com uma coadjuvante. Se não deu certo salmão, porque alguns cães, ou eles já são intolerantes ao salmão, ou eles desenvolvem esse tipo de intolerância, aí sim precisaria entrar com uma hipoalergênica. Aí, no caso, a gente tem a nossa HA também, da linha coadjuvante. Aqui são os 2 produtos
Proplan úmidos, né, os sachês. Então, cães adultos, carne ao molho, ou cães adultos, frango ao molho. Então, tem prebiótico por uma digestão saudável, ômega 6 por uma pele saudável e pelagem brilhante. E aqui é um resumo do nosso portfólio, tanto da linha seca quanto da linha úmida. Aqui eu só vou citar, tá? Aqui que eu acabei citando durante o treinamento de própula regular, mas hoje o que a gente tem de linha coadjuvante são esses 7 produtos. Então a gente tem a nossa Neurocare, que é para cães com problemas neurológicos, aí aqui já entra síndrome da disfunção cognitiva, epilepsia idiopática. Então aqui já é para aqueles animais que já têm um tratamento associado. Isso só para cães, tá? A gente não tem para gatos, porque o funcionamento ali, a obtenção de energia pelos gatos, ela é diferenciada, ela vem mais pela proteína do que pelo carboidrato, então os PCMs, eles não funcionam tão bem para os gatos quanto funcionam para os cães, e aqui a gente tem o TCM na composição justamente para evitar para ajudar a reverter alguns quadros ali de epilepsia, de disfunção cognitiva. Para cães obesos e gatos obesos, a gente tem a nossa OM, tá? Que é a nossa de obesidade. Aqui para cães a gente tem a isoflavona na composição, que é um fitonutriente que ajuda a estimular o metabolismo do cão, mesmo ele estando em repouso. Então, isso é muito importante para aquele animal obeso, que muitas vezes não consegue ter exercício físico associado. Então, vai ajudar a manter esse metabolismo ativo, mesmo o animal estando em repouso. Aqui, para gatos, a nossa de obesidade, a gente tem 50% de proteína. Então, é o maior percentual de proteína no mercado, tá? Então, pensando para gatos que são estritamente carnívoros e pensando numa perda de peso, a gente quer que ele perca massa gorda e não massa magra, não os músculos. Então, é muito importante a gente ter essa quantidade proteica. Para cães e para gatos, a gente tem a nossa Urinary, aqui também a UR, nesse caso. Então, lembra que eu citei a Urinary ali de manutenção? Aqui já é de tratamento, tá? A UR ela é de tratamento, então é para dissolução para o Vita. Então, nesse caso, a gente recomenda a utilização por apenas 6 meses, tá? E aí, no caso de gatos, a gente volta para a Urinary e faz a manutenção por lá. E para finalizar, a gente tem a nossa hipoalergênica HA, que aqui a gente tem a proteína hidrolisada, tá? Tanto para cão quanto para gato, é proteína de frango, mas tem baixo peso molecular. Então, só para vocês terem uma ideia, a gama, né, de peso molecular das proteínas nas alergias típicas, que são as mais comuns que a gente tem, o peso em Daltons, que é o peso que a gente considera ali, a medida, né, que a gente considera de peso molecular, o peso em Dalton, para o animal começar a reagir, está a partir de 18.000 Daltons. A nossa hipoalergênica HA, o peso do frango em Dalton está menos de 7.000, tá? O peso total da fórmula total, considerando a proteína de frango, considerando o carboidrato, que é a farinha de mandioca, a fonte única de carboidrato, justamente para evitar ali para diminuir, né, a chance de ter essa resposta. A fórmula total não chega a 12.000 Daltons, tá? Então, considerando todos os ingredientes, não chega a 12.000 Daltons, o que ainda assim está abaixo da gama ali de alergias típicas que começa a partir de 18.000, tá? Isso tanto para cão quanto para gato. E para gato, a gente só tem uma concorrente, tá? Que no caso, ela utiliza como fonte de proteína soja, o que para muitos gateiros, né, para médicos veterinários especialistas em medicina felina, é uma preocupação, porque, ok, você entrega uma proteína, o gato utiliza a proteína de soja como fonte proteica, nesse caso, não vai ter uma resposta, né, muitas vezes acaba até, dependendo do caso. A aceitação, ela é muito diferente, tá? Então, a nossa aceitação, ela é muito melhor que ser carne de frango. E um outro ponto, a longo prazo, essa é uma preocupação que eu já ouvi num treinamento que eu fiz num hospital de gatos. A longo prazo, será que a gente não está modificando alguma coisa no metabolismo desses gatos? Entregando soja como fonte de proteína, sendo que a fonte principal deveria ser fonte animal, né? Proteína animal. Então, são diversos pontos que, para a gente tem vantagem quando a gente compara com a nossa concorrente, tá? Palatabilidade, frango como fonte proteica,
super aceitação, tanto no sentido de palatabilidade, como eu falei, mas também no sentido de você conseguir evitar essas respostas alérgicas, né, nesses animais que têm essa intolerância, né? Então, um monte de benefício que a gente tem, tá? Então, a nossa linha Própula Veterinária Diets, que a gente chama de PPVD, formas inovadoras diferenciadas, forte suporte científico, portfólio otimizado, para a gente ganhar ali na recomendação veterinária. Aqui só um resumo da carinha delas, né? E finalizei. Ai, tem um vídeo, peraí que acho que tá sem som. Deixa eu compartilhar de novo pra gente finalizar. They say big, like it's a bad thing. They say big is old, that it moves too slow. They say big can never be good. Purina believes it can. And together, we can make a big difference in the lives of pets. Inspecting every ingredient for quality, that's good. Being confident that your pet's food is 100% safe, that's big. Helping your old dog think more like he did when he was younger, that's amazing. Celebrating one more birthday together, that's big. Big is exciting. Big is daring. Big is for everyone. Everywhere. Every day. Pets don't just make life better. They make it bigger. Purina, life is too big to live small.